ela agiu de má fé, fechou o contrato comigo só por um mês e sabia que eu tava vindo pra São Paulo, porque ela também é de Recife e veio pra São Paulo, morava em São Paulo, capital. E assim que eu cheguei em São Paulo, que eu desci pro Guarujá, ela simplesmente encerrou o contrato comigo. Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência com o marketing digital e como quase o marketing digital acabou com a minha sanidade mental, quase que eu entro em depressão, quase que eu vou pro buraco. E senta que lá vem história, né, como diz o ditado. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já curte pra me ajudar e comenta também o que é que você achou dessa história aqui que eu vou trazer pra vocês agora sobre essa experiência que, olha, sinceramente, foi babado. Então, bom, tudo começou em 2022, tá? Depois daquela que aconteceu mundialmente, que a gente ficou confinado em casa, pois é. Antes disso, em 2019, eu trabalhava na logística, eu venho da logística, tanto que a minha maior experiência, né, com carteira assinada é na área da logística. Só que em 2019 eu tive 2 burnouts trabalhando como funcionária pública e depois em uma grande empresa de logística. Foi quando eu decidi fazer a transição de carreira sem nem saber o que é que eu ia fazer da minha vida. Eu só sabia que eu não queria mais trabalhar na logística porque eu tive só experiência péssima, né, em um ambiente onde majoritariamente é conduzido por homens, mas a minha experiência, né, por incrível que pareça, foi com mulheres, né, mas enfim. Eu decidi fazer essa transição de carreira, não sabia o que eu ia fazer. Teve aquilo tudo que rolou no mundo inteiro, né? Quando foi em 2021, eu comecei a estudar mais sobre trabalhar com a internet, porque eu tava tentando procurar emprego lá. Eu sou pernambucana, tá? Atualmente eu não moro mais em Pernambuco, mas eu morava lá nessa época. E mesmo assim eu tava tentando procurar emprego, não consegui emprego, mesmo com experiência, com muita experiência na carteira de trabalho, trabalhando em empresas muito grandes, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Então eu comecei a estudar sobre trabalhar na internet. Eu já conhecia o mercado de afiliados, mas eu não gostava. Eu conhecia o basicão que tinha naquela época, né, que era trabalhar com a Hotmart como afiliado, mas eu não gostava da ideia, então pra mim tava fora de cogitação. Então eu comecei a estudar sobre dropshipping. Cheguei a criar uma loja, mas também não deu certo, porque até para você fazer dropshipping, você precisa dispor aí de uma quantia, né, financeiramente, para você poder fazer os anúncios. E como eu não tava trabalhando, então não tinha como eu investir em anúncios e consequentemente vender, né, os produtos da loja. Então acabou que o dropshipping não deu certo, mas eu conheci uma profissão chamada copywriting, e é aí que tudo começa. Como assim, eu sempre gostei muito de escrever, eu já tive blog. Há 10, 11 anos atrás eu tinha um blog sobre cabelo cacheado, então eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E eu me interessei pela profissão copywriter, que nada mais é do que você escrever, né? Você criar ali textos persuasivos, geralmente dentro da publicidade, mas são textos persuasivos, que é muito usado, né, na publicidade, na comunicação. Então eu me interessei, fiz um curso gratuito na época de copywriter. E na época eu tinha uma amiga que já era publicitária e ela trabalhava para uma agência de marketing. E ela me indicou para trabalhar como copywriter em uma agência. Então foi aí quando eu comecei a trabalhar como PJ, né? Tirei o meu MEI, eu tive que tirar o meu MEI. Comecei a trabalhar nessa agência, só que essa agência, gente, era uma bagunça. Porque assim, eu entrei como copywriter e eu fazia a função de social media, porque eu criava todo o calendário estratégico dos clientes, eram muitos clientes. E se tem uma coisa que eu odeio, é fazer uma coisa que eu não domino aquilo, né? Então assim, eu comecei escrevendo os textos e também não era muito bom, tá? Não era muito bom e eu fui melhorando com o tempo, estudando e pesquisando, sabe? Estudando mais do que eu já tinha estudado. E foi quando eu comecei a fazer os calendários, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a profissão social media e eu vi que o que eu tava fazendo não era função de copywriter, mas era função de um criador de conteúdo, né? De um social media. Então, gente, eu tenho rinite alérgica, tá? Então eu fico com essa agonia na minha mão de coçar o nariz o tempo inteiro. Quando eu fui demitida dessa agência, né, que eles me demitiram assim, porque eles queriam 100% presencial de novo, que eu achei desnecessário, né, porque até então o modelo home office funcionava e funciona muito bem. Eles queriam, né, as pessoas, os funcionários presencialmente, e eu morava em Pernambuco. Então eles acabaram me dispensando e foi quando eu senti a necessidade de estudar sobre a profissão social media, e é aí que tudo começa. Comprei um curso de social media, mas junto veio com a promessa. Que promessa é essa?
de que o social media era possível faturar de 20 a 50 mil reais por mês. E isso encheu meus olhos, né? Eu sempre me achei muito capaz de muitas coisas na vida. E não que eu me ache melhor do que todo mundo, não é isso. Mas eu confio no meu potencial. Eu tenho que acreditar em mim pra eu poder vencer na vida, né, gente? Tenho que colocar fé em mim. E eu sempre me considerei uma boa comunicadora, né? Então eu falei, opa, eu posso ser capaz de faturar isso aí por mês, gente. Vamos, né? Vamos ver como é que funciona isso aí. Sobre o curso eu não tenho que falar mal, tá? Curso excelente, muito bom, completão. Aprendi muitas outras profissões além do social media. Então foi um curso excelente, mas veio com essa promessa, né, desse ganho fácil, desse ganho rápido, desse faturamento. E foi se passando os meses e eu fui ficando muito frustrada. E assim, gente, foi aí que eu também aprendi sobre a prospecção ativa e a prospecção passiva. Prospecção ativa é quando você vai atrás dos clientes e oferece o seu serviço para aquele cliente e quem sabe ele contrata o seu serviço. E eu fiz muito isso. Eu fazia transmissão no WhatsApp e era manual, eu não tinha a ferramenta, eu não tinha paciência para usar a ferramenta de inteligência artificial para poder fazer disparo no WhatsApp e mandar mensagem para as pessoas. E é chato você receber. Eu fui essa pessoa. Se você recebeu minha mensagem, me desculpa, tá? Mas eu tava tentando fechar um contrato de social media ali. Então eu mandava mensagem, entrava em contato. Teve dias de eu mandar mensagem para 100 pessoas e comprar ferramenta cara, e comprar curso caro, achando que era sempre mais um curso que eu precisava e sempre mais um curso. E aí vamos entrar pra parte também da vestimenta, né? Porque isso em 2022, 2020 e 2023 se falava muito sobre autoridade. E naquela época a autoridade, eu tenho certeza que se você é dessa época você vai lembrar, estava muito atrelada à sua forma de vestir, como se pra você parecer uma autoridade ali naquele arquétipo, né, de uma pessoa que tem autoridade, você tinha que usar blazer, você tinha que estar com a tacinha na mão. E eu entrei nessa redoma, né, eu entrei nessa seara de que eu tinha que usar blazer, eu tinha que parecer mais formal, nada contra, eu amo blazer, mas não que eu tenha que ser obrigada a usar só pra parecer que eu sou uma profissional séria. Eu me vi dentro dessa caixa, né, como vocês veem, eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu amo vestir roupas e acessórios e eu me vi dentro de uma caixinha que eu não podia usar nada do que eu gostava. Na época eu alisava o cabelo, isso aqui é uma lace, tá, meu cabelo natural é crespo. E eu ficava até triste, né, pensando, cara, eu quero voltar a usar o meu cabelo natural, mas eu não sei se vai ser aceitável. E eu comecei a me questionar, a me colocar ali, né, em questionamento. E pensar, cara, será que eu sou boa? Será que eu não sou? Porque eu não conseguia fechar contrato de jeito nenhum. E usava o blazer, e usava a taça, e criava conteúdo pro meu Instagram. E, sabe, trend, e um monte de coisa. E não dava certo, e o contrato não vinha, e eu indo atrás, prospectando, e não conseguia fechar contrato. Foi aí, gente, que eu entrei assim num modo assim que eu falei, cara, eu vou desistir de tudo, sabe? Porque não é possível, eu vou ter que trabalhar em emprego comum, não que, né, não tem nada de errado com emprego comum, mas eu sempre me achei boa o suficiente pra trabalhar com a internet, pra trabalhar com marketing, é o que eu gosto de fazer. E até esse momento eu tava me colocando ali, né, tipo, meu Deus, eu acho que eu não sou boa o suficiente, acho que o problema sou eu. E vendo outras pessoas também, né, que faziam curso comigo e fechando contrato e tal. E eu ali, né, tipo, meu Deus, e agora o que é que vai ser de mim? E numa caixinha que não era eu não era aquela pessoa, tá? Tanto que eu nem uso mais o Instagram, criei o Instagram à parte só pra falar de social media, nem uso mais esse Instagram. Tenho péssimas lembranças, inclusive, e fiquei nessa de ficar comprando curso, achando que era sempre mais um curso que eu precisava. Enfim, gastei muito dinheiro que eu nem tinha, na verdade. E foi quando eu comecei a pensar, me questionar se realmente era isso que eu queria fazer da minha vida, tá? Nesse grupo de social media eu comecei a questionar e eu me revoltei, né? Eu me revoltei e falei, e aí, amor? E essa promessa aí? Falei pra professora, né? Pra a dona do curso. E essa promessa que, né, você fez aí, né, que 20 mil, 50 mil, cadê? Tô aqui há 1 ano já e não fechei um contrato, pô, peraí. E aí foi quando eu tenho pra mim que foi de má fé o que ela fez comigo, tá? Porque através do meu questionamento, outras alunas também se sentiram à vontade pra também falar das suas frustrações e o quanto que elas também se decepcionaram na profissão. E foi quando essa professora me chamou no WhatsApp e falou assim pra mim que ela via que eu tava ali avançada, né, que eu tava ali desenrolada e que não sei o que, e me chamou pra ser a social media dela. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque era uma pessoa que já faturava ali R$500 mil. Falei, caramba, você é a social media de uma pessoa que já fatura R$500 mil, né, caramba, que experiência. E assim, era uma pessoa pernambucana também, né, ela é pernambucana.
E nessa época eu já tava com as minhas malas prontas pra vir morar em São Paulo. E essa é uma história que eu vou contar pra vocês depois, mas se entrelaça com esse tempo. Ela agiu de má fé, fechou o contrato comigo só por um mês e sabia que eu tava vindo pra São Paulo, porque ela também é de Recife e veio pra São Paulo, morava em São Paulo, capital. E assim que eu cheguei em São Paulo, que eu desci pro Guarujá, ela simplesmente encerrou o contrato comigo, deu uma desculpa esfarrapada. Não quis assinar o contrato que eu tinha feito pra ela. Quando a gente é prestador de serviço, a gente cria o contrato, né, pra fechar ali com quem tá contratando. Ela não quis assinar esse contrato e eu fiquei, a Deus dará. E aí foi quando eu me revoltei mais ainda com a situação. Fui trabalhar como vendedora, porque assim, gente, independente da situação, eu sou uma pessoa que eu não posso desistir. Até porque eu sou pobre, né, amor? Se eu desistir, que aqui vai ser de mim. Então eu arregacei as minhas mangas, entendeu? Nesse tempo eu tinha uma cliente de social media, mas era assim, eu ganhava muito pouco. Era uma cliente de estética, eu ganhava muito pouco, mas o dinheiro ajudava porque eu tinha largado a minha vida em Pernambuco pra vir pra São Paulo, com a promessa de ser social media dela. E aí fui trabalhar como vendedora, né, no shopping. Odiei trabalhar como vendedora no shopping, gente. Foi o caos na minha vida. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Cheguei aqui em São Paulo sem nada. Eu não tinha nem onde morar quando eu cheguei aqui em São Paulo, tá? E aí eu vou contar essa história no próximo vídeo. E me frustrei muito com marketing digital. Hoje eu sou muito feliz porque hoje a criação de conteúdo ela é muito mais simples. E é o que eu trago pra vocês aqui. É aquela criação de conteúdo sincera que eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso usar o acessório que eu quiser, sem que a outra pessoa fique ali me validando. Hoje a criação de conteúdo é muito mais simples, tanto no Instagram quanto no YouTube. E é o que eu mais amo de verdade e é o que eu pretendo trazer aqui pra vocês. Essa criação de conteúdo leve, sincera, sem promessas mirabolantes, porque eu passei por isso, gente, e foi horrível. Eu não desejo pra absolutamente ninguém, tá? Se você teve uma experiência ruim no marketing digital, comenta aqui, deixa aqui nos comentários para que eu também possa conversar com você e entender também um pouquinho sobre a sua história. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Eu vou trazer mais conteúdo. Vou contar no próximo vídeo como foi que eu cheguei aqui em São Paulo, mulher sem nada, só com a malinha e um sonho. Comecei do zero minha vida, não tinha nem onde morar. Não desisti do marketing digital. Hoje eu prezo por um marketing que é sincero, que é limpo, que traz as minhas raízes, que traz a minha essência, que eu não preciso me moldar pra caber, né, nessa forma de criar conteúdo. E é assim que eu tô fazendo no meu Instagram, que eu vou fazer aqui em qualquer outra rede social que eu for, porque é disso que a gente gosta, de autenticidade, de carisma, de não se colocar em caixinha nenhuma. E é isso que eu quero pregar pra vocês aqui, é você ser autêntico, você usar o que você quiser e ainda assim você ser visto como um profissional incrível e não colocar isso em dúvida, em credibilidade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.